Nathalie! Quem é a Nathalie? Ah, uma moça aí da internet. Da internet? É, da internet. Oi, gente, eu sou a Nathalie. Eu vim falar com vocês. Vai ter um filme, né? Que eles estão produzindo um filme com o Brad Pitt. Então, disseram que vai ter um filme do Brad Pitt, que ele vai ser o Sartre. Eu até fiz um vídeo na época, que foi ano passado, sobre isso. Para falar sobre o filósofo Jean-Paul Sartre. E eu vou contar para vocês sobre este filósofo. Na verdade, a vida dele permeia entre a vida da Simone de Beauvoir, que é a mãe do feminismo. Muita gente conhece que é feminismo, não sabe exatamente o que é, nunca estudou a fundo, e muito menos quem que é a mãe do feminismo, que é a Simone de Beauvoir. Gente, se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no canal. Eles vão contar uma história, um filme e tal, super produção, mas eu acredito que muitas coisas, talvez não do ângulo da nossa visão, eles não vão contar. A Simone de Beauvoir, ela é a mãe do feminismo. Ela era de uma família aristocrata. O pai dela traía a mãe dela com as esposas dos seus amigos, as próprias esposas que frequentavam a casa deles, né? Saía com o pai dela. A Simone, que é a mãe do feminismo, uma coisa assim muito estranha, ela admirava muito o pai dela e sentia desprezo pela mãe dela, que a mãe dela surtava, que a mãe dela é isso, é louca, é não sei o quê. Então, é um pouco contraditório. A mãe do feminismo não apoiava a própria mãe que sofria com traição. E ela foi crescendo, e sempre admirando o pai e sentindo muita tristeza por ser mulher. A mãe dela era cristã e ela era cristã até uma fase da vida. O seu pai era ateu e ela seguia muito o pai dela e um dia ela se descobriu ateia. Ela simplesmente percebeu, eu não acredito mais. Olhando as estrelas e, eu não acredito mais. E aí, a Simone de Beauvoir sempre foi muito aflorada. Logo na adolescência, além de ter todos aqueles desejos aflorados, ela já se envolveu com a empregada da amiga dela, tal da Zazá, e ela dizia que ela amava a Zazá igual um homem amava uma mulher. E ela até quis se casar, ela disse que não, mas estava lá nos diários, encontraram, ela até quis se casar com um primo, mas não deu certo. E ela ficou uma pessoa muito frustrada, confusa. Até que um dia ela conheceu o filósofo Jean-Paul Sartre. Era um concurso de filosofia. O Sartre ficou em primeiro lugar, a Simone ficou em segundo lugar. E aquilo ali já gerou uma afinidade. Quem apresentou os dois falou assim que eles eram tão parecidos que tinha medo de apresentar porque ia perder a Simone, porque ele sabia que se os dois se conhecessem, porque eles eram muito parecidos, eles não iam se largar nunca mais. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles nunca mais se largaram. Foram parceiros por mais de 50 anos. A mãe do feminismo viveu para um homem por mais de 50
anos. É pra ver como que as coisas são, né? Hoje eu não preciso de macho pra nada. E quer detonar os homens, o ódio aos homens, opressor, um macho opressor, machista, escroto. Mas, na realidade, a própria mãe do feminismo viveu em função de um homem uma vida inteira. Ela era contra o casamento porque acreditava ser uma regra burguesa e como o feminismo ele se funde no marxismo. Então, eles acreditavam que era uma regra burguesa, que é apenas para a opressão da mulher. Então, ela nunca quis se casar. Mas ela fez um combinado, um pacto de sangue, da cor da minha blusa. E aí, ela fez esse combinado com o Sartre, que eles nunca iriam se largar, que eles sempre voltariam um para o outro, que eles sempre seriam essenciais um para o outro. Mas aí, a vida deles foram passando, é claro que existe um esfriamento sexual, e eles tinham vários parceiros, eles eram modelos de relacionamento aberto. Mas isso tudo se revelou uma farsa. Relacionamento aberto, super feliz, meu Deus, revelou uma farsa quando foi divulgado o diário do Sartre, cartas ao Sartre e cartas ao Castor, que seria o apelido da Simone. A Simone tinha muito ciúme de qualquer mulher que se aproximava. Na verdade, para ela poder agradar o Sartre, ela aliciava as estudantes. Ela era professora, então ela aliciava as suas alunas e levava para o Sartre tirar a virgindade. Levava para o Sartre. Isso aconteceu com a Olga. Com a Olga, a Simone chegou aí na casa dos pais da Olga. Eles eram refugiados russos e muito pobre, em estado de vulnerabilidade. A Simone disse que ia cuidar da Olga, que ia ajudar nos estudos, na alimentação. Então aquilo foi uma salvação. Os pais... Mas o que aconteceu? A Olga não queria ficar com o Sartre. Ele ficava perseguindo, tentando conversar, fazer amizade, mas ela não queria, ela achava ele muito feio. Só que tinha uma relação de dependência, porque dependia financeiramente, emocionalmente. Era uma relação tóxica ali, que envolvia a Simone, o Sartre e a Olga. No final, a Olga se casou com um amigo deles, no final de tudo. A Simone também aliciou a Bianca. A Bianca era uma judia. E ela se apaixonou perdidamente pela Olga. E também acabou indo parar nas mãos do Sartre. E ela ficou muito magoada quando ela viu a verdadeira intenção da Simone. O que acontecia? A Bianca começou a ter muita afinidade com o Sartre. E a Simone começou a ficar com muito ciúme, aqueles ciúmes doentio. Então, ela começava a desfazer da menina, a maltratar. No diário da Simone, ela até fala que a Bianca fedia excremento humano. Até isso ela falou. E numa época de perseguição dos judeus, a Simone não estava nem aí se pegasse a Olga. Tanto que um namoradinho, Olga não, a Bianca,
Tanto que um namoradinho da Bianca, que ela arrumou nesse meio tempo, foi levado para o campo de concentração. Também teve Nathalie, gente, tem o mesmo nome que eu. Nathalie Sorokin. A Nathalie Sorokin tinha apenas 14 anos. E ela foi aliciada, foi levada para o Sartre, né? Lá tiveram aquele trio, né? Tiveram aquele trio. E a mãe da Nathalie Sorokin descobriu, denunciou, fez um dossiê, falou que eles levavam para os amigos, né? Como a gente sabe, como eu falei, né? No caso da Olga, ela acabou casando com um amigo da Simone e do Sartre. Também teve o caso da irmã da Olga. Esses relacionamentos, eles começavam quando elas eram menor de idade e se prolongavam até a maioridade. Também aconteceu com homens também, meninos no caso. E aí a Nathalie Sorokin, a mãe da Nathalie Sorokin fez a denúncia, conseguiu afastar a Simone, ela já não podia mais dar aula. E aí a Simone, ela conseguiu, começou aquele momento tendo muita perseguição aos judeus na França também, né? E aí muito dos filósofos, os artistas, as pessoas da época, elas deixavam de viver as suas vidas para lutar contra essa invasão, né? Mas o Sartre acabou se beneficiando, ele ficou como professor no lugar de um judeu que foi levado para um campo de concentração, arrumou um serviço na rádio para Simone de Beauvoir, porque ela já não podia mais ser professora, por causa que tinha perdido, né, essa licença por causa do caso da Nathalie Sorokin, e trabalhou nessa rádio que era do pessoal do Hitler mesmo. O namoradinho da Bianca foi levado para o campo. A Bianca poderia ser levada a qualquer momento, mas a Simone não estava nem aí. Essas meninas tinham depressão, se cortava, ceifaram bebezinhos, foram para as drogas, aconteceu tudo quanto é coisa ruim com essas meninas. E é isso que eu me pergunto, eles vão mostrar o que deu esse relacionamento aberto, toda essa coisa tóxica desse trio, desse relacionamento entre mais de... que não é um casal. Será que eles vão mostrar as meninas vulneráveis, porque é justamente meninas pobres, vulneráveis? Eu fico me perguntando se nesse filme vai mostrar isso. Eu acredito que não, mas essa é a história que deveria ser contada. Então, é muito obscuro. Tem muitas coisas obscuras. E o mais louco, assim, a Simone é a mãe do feminismo. Porque nessa época que ela estava na rádio, os homens foram para a guerra. Inclusive o Sartre, inclusive um outro cara que ela gostava, que ela saía, que era o marido da Olga. E ela até dedicou no seu livro, dedicou para um homem. A mãe do feminismo dedicou o livro dela para um homem e viveu a sua vida toda em função de um homem, o Sartre. Ela até conheceu um outro cara, mas ela não, mesmo gostando dele, mesmo se sentindo muito pela primeira vez, se sentindo mulher, ela disse que não abandonaria o Sartre, mesmo que a relação não tivesse mais nada carnal, digamos, por causa do próprio esfriamento, os dois com objetivos diferentes, mas eles sempre estavam juntos, o caminho se cruzava. E a mãe do feminismo, ao invés de ficar do lado da mãe dela, que era traída, porque o pai dela saía com as esposas.
Poderia até sair com mulheres, né, que vendem corpício, mas ali uma coisa que é muito importante é saber que as esposas, mulheres, traíam seus maridos que eram amigo do pai da Simone. E mesmo com tudo isso, a Simone admirava, venerava o seu pai e desprezava sua mãe. E foi projetando as frustrações, as suas próprias crenças em todos. O seu livro, o Segundo Sexo, coloca a mulher em segundo lugar, o sexo que não é... Que é oprimido. E ela compara lá o branco, o negro, o homem, a mulher, o rico e o pobre. Ela coloca nessas escalas para dizer que um é opressor, o outro é oprimido. E ela divulgou esse livro, Segundo Sexo. Ele caiu muito bem, as pessoas acreditaram em muita coisa que ela escreveu, que na verdade reproduz a sua própria experiência pessoal. Uma venda de uma vida ruim, mas se mostrando como a mil maravilhas. Eles eram exemplo. A Simone era uma mulher muito bonita, o Sartre um homem muito inteligente. Ele é um filósofo independente da sua vida pessoal, que para mim eu acho não acho legal. Como filósofo, ele realmente teve muito sucesso, mas eu acredito que vai ser ocultado, e ela ainda vai continuar sendo símbolo de uma mulher, um símbolo de um casal a ser copiado. Como pode? Se a verdade for dita, essa visão muda também. Mas muita gente não sabe a verdade, por isso que eu estou aqui contando. É só vocês pesquisarem Cartas de uma Moça Mal Comportada, que a Bianca que fez, porque ela estava muito magoada com a Olga. Cartas ao Castor, que é do Sartre para Simone. Cartas ao Sartre, que é da Simone para o Sartre. Tem toda a biografia que você consegue encontrar. Muito obrigada, curte, compartilha se gostou, se inscreva no canal, por favor. Muito obrigada. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque realmente é muita coisa para contar sobre essas duas figuras.